Oiê! Estamos aqui de novo, tudo bem, povo de Deus? Vamos aí à leitura do capítulo 12, Formação ou Informação. Muitos estudiosos da Bíblia têm se preocupado em adquirir informações a respeito das coisas de Deus, mas têm omitido a formação do próprio caráter pelo conhecimento dessas informações. Não há dúvida alguma de que quanto maior o conhecimento das Escrituras Sagradas, melhor a desenvoltura da pessoa ao lidar com os problemas. Todavia, não podemos simplesmente pensar que isso é suficiente para a nossa proteção, de maneira alguma. O muito conhecimento, às vezes, até atrapalha a pessoa porque ela pensa que por conhecer as Escrituras é perfeitamente capaz de se sair bem em todas as situações, o que nem sempre é verdade. Se isso fosse verdade, então os seminaristas, teólogos e doutores da Bíblia estariam realizando uma obra monumental em todo o mundo, em favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que infelizmente é o contrário. Na verdade, alguns deles têm dispensado o Espírito de Deus na condução de suas mensagens, em função do vasto conhecimento teológico das Escrituras. O fato é que há uma grande diferença entre a formação e a informação espirituais. A formação espiritual trata do caráter que a pessoa recebe do Espírito Santo em função de sua prática da palavra de Deus, enquanto que a informação espiritual apenas lida com o conhecimento da palavra como ela é, sem o tempero do Espírito Santo. É por isso que a leitura da Bíblia deve ser precedida de uma oração, para que Deus ilumine os olhos do leitor. Os escribas, os fariseus e os saduceus são exemplos claros daqueles que são bem informados, pois eram homens experimentados na letra. Tinham a lei na ponta da língua, mas não foram capazes de reconhecer ou identificar nas profecias o Senhor Jesus. Pelo contrário, consideravam-no uma ameaça aos seus lucros pelo império de hipocrisia. Tinham grande conhecimento da lei, das Escrituras, mas não possuíam ouvidos para ouvir o que o Espírito tinha para lhes revelar. Faltava-lhes o caráter de Deus que se forma em nós pela ação do Espírito Santo. Por causa disso, o Senhor advertiu aos seus discípulos: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:6. Em outra ocasião ele disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Notemos também a profundidade dessas palavras do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24, 27. Há neste texto dois fundamentos: o da vida e o da morte. O primeiro é para aqueles que não apenas tomam conhecimento da palavra de Deus, mas as praticam. O segundo é para os que se preocupam apenas com as informações das Sagradas Escrituras. Entretanto, é preferível conhecer apenas 1% da Bíblia e aplicá-lo do que saber 100% e não praticá-lo. A principal razão de tratarmos este assunto é porque, ao nos referirmos à formação em contraste com informação, enfatizamos de um lado a obra do Espírito Santo e do outro a da carne. É impossível realizar o serviço de Deus segundo a sua vontade sem que o Espírito Santo dirija totalmente o servo ou a serva dele. É ele o dirigente da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje vemos a igreja desgastada pelo simples fato
de que os religiosos têm dispensado a direção do Espírito Santo. Eles estão mais preocupados com o que as pessoas pensarão ou dirão após o término da reunião, se a mensagem agradou, do que propriamente se sujeitar à voz de Deus em falar para a congregação o que ela precisa ouvir. Tais pessoas têm pensado que o fato de pregar a Bíblia de forma erudita, de acordo com as muitas informações teológicas, e demonstrar vasto conhecimento com um espetáculo à parte, é fazer a obra de Deus. Aqueles que assim agem são simplesmente viciados em informações. Já os que têm uma plena formação de Deus são diferentes, porque estão preocupados em passar para o povo aflito e necessitado aquilo que receberam do Espírito Santo. Estes são humildes de espírito, isto é, dependem exclusivamente do Senhor Jesus, o que, aliás, é o que tem que ser. Pois, se pretendermos levar às pessoas o exemplo da vida do Senhor Jesus, então temos que deixar o Espírito Santo agir em nós. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer-nos viver como Jesus. Quanto a isso, o apóstolo Paulo ponderou: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 5 e 6. E aí, como é que nós estamos vivendo a palavra de Deus? Simplesmente com a nossa formação ou com a informação? Vemos aqui, não é, que há necessidade dos dois. Não é, que nós possamos aprender do Senhor e deixar que o Espírito Santo possa ministrar em nós, para que a partir daí nós possamos passar para frente, não é? Amém? Fiquem com Deus.